Então vamos lá. É sempre uma alegria, um privilégio poder falar sobre o Evangelho de Jesus e o que é que tem esse Evangelho a ver com os nossos dias de hoje. Um Evangelho que na sua tradução significa Boa Nova e que significa algo novo que veio ser mostrado para todos nós. No tempo da velha Jerusalém, há 20 séculos atrás, os valores dos hebreus, dos judeus, eram valores que seguiam uma receita, que seguiam uma orientação de uma lei imposta por um Deus todo-poderoso a ser temido. Um Deus a ser temido, um Deus que se encolerizava, um Deus que se enraivecia, que se magoava e que se zangava com as pessoas. Jesus, ele inaugura o seu evangelho, isso é a sua boa nova, a sua novidade, nesse ambiente de um Estado religioso, teocrático, eminentemente dominado pelas figuras masculinas, em que a propriedade privada, no caso do falecimento do proprietário, a herança não ia para a mulher, ia para o filho homem, ou, na inexistência de um filho homem, iria para o irmão. E as mulheres eram colocadas como pessoas de segunda classe. Tanto é que no templo, para começar o culto no templo, eram precisos ter pelo menos 10 homens. Se não tivesse lá 15 mulheres, 20 mulheres, tinha que esperar até dar os 10 homens. Enfim, o que eu gostaria de trazer hoje é que Jesus ele traz o seu evangelho nesse ambiente que estava dado. Os fariseus se achavam os eleitos, aqueles que defendiam a lei, os rigores da lei, e Jesus fazia uma crítica aos fariseus, porque os fariseus era só aparência, sepulcros caiados por fora e com concupiscências por dentro. Bom, Jesus vem e se dirige aos homens e mulheres simples do campo, da lavoura, pescadores, aos pobres, aqueles que necessitavam de uma esperança. E Jesus, lá no livro de Mateus, no capítulo 7, ele vai colocando várias orientações, Pedi e dar-se-vos-á, busca e acharás, aquele que pede recebe, o que busca encontra, e fala de que aquele que tem um filho e o filho lhe pede um peixe, qual é o pai que lhe daria uma serpente? Ele fala que Deus, tão bondoso, ele é muito mais perfeito que a gente. E lá no versículo 13, Jesus ele fala o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, Jesus, ele nos coloca e fala, tem duas maneiras de você viver a sua vida. Tem duas maneiras de você se colocar diante da humanidade, diante do outro. Vá pelo caminho largo, sem objetivo, sem foco, sem um sentido sagrado. Jesus nunca disse que seria fácil. Pelo contrário, ele fala, se alguém quiser seguir a mim, que pegue a sua cruz e me siga. E falava também a cada um segundo suas obras. O caminho estreito é o caminho daquele que tem um objetivo na sua existência. E quando você tem um objetivo na sua existência, quando você coloca sentido na sua vida, você escolhe coisas
e ao mesmo tempo não escolhe outras coisas. Então, quando você dá um sentido na tua vida, quando você dá um sentido na tua existência, você cria um foco, você tem objetivos, você tem metas, você tem direcionamento, você tem vontade, você vai e procura atingir o seu objetivo. As pessoas que desconhecem a palavra sacrifício, eu quero traduzir aqui. Sacrifício vem de sacerficium, que é tornar sagrado. Então, Jesus diz que a gente tem que ter sacrifício. Mas o sacrifício não é sofrimento. Sacrifício é tornar a nossa existência algo sagrado. E quando a gente falar com que as nossas palavras sejam algo positivo, operosos, algo realmente que faça sentido de se falar. Algo que valha mais do que o nosso silêncio. Então, tornar a nossa existência uma existência sagrada não quer dizer que você deve se enclausurar num templo e que você deve dizer não a todas as coisas mundanas e que você deixar de viver no mundo. Pelo contrário, sacrifício, tornar a nossa vida sagrada é viver no mundo, mas não para este mundo. É viver no mundo com uma postura edificante, positiva, com um sorriso nos lábios. Porque o Evangelho de Jesus é o Evangelho da alegria, do movimento, das potências de viver. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no mundo, o Espírito ele diz o seguinte, viva a vida, viva as pequenas coisas da vida, mas deixando-as de um modo sagrado. O que eu quero dizer é que, quando a gente acorda, temos que fazer a seguinte pergunta: eu nasci para quê? Para que eu existo? Qual é o sentido da minha vida? E quando a gente descobre o sentido da nossa vida, nós temos menos crises de depressão, crise de ansiedade, porque a gente sabe o que a gente quer da nossa vida. E aí é de evolução. Nós nascemos para evoluirmos. Nós nascemos para nos consorciarmos, para termos interlocução, intercâmbio, interação social com as pessoas que nos rodeiam, que é o que Jesus coloca de o próximo. Então a gente encarna nesse mundo material porque nós somos espíritos imortais, somos espíritos, seres espirituais, numa vivência material de intercâmbio de ideias, de valores, de trocas e de coexistência. Por isso que Jesus coloca como a chave magna, como a principal lei, se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro, simples assim. Aí você vai na tua igreja e veja como as pessoas estão se colocando. Elas praticam a caridade, porque não tem como se colocar no lugar do outro sem praticar a caridade. E a caridade que está especificada na Epístola de Paulo aos Coríntios, do capítulo 13, que diz que a caridade é muito mais do que a esmola. Caridade é ter compaixão, caridade é se importar com as pessoas, caridade é se colocar no lugar do outro, vivenciar a dor do outro, que nós hoje chamamos de empatia. Nós nos importarmos com o outro. Então, o nosso sentido da vida é esse que eu coloco aqui. A gente não reencarnou para ganhar dinheiro, para ser milionário. A gente reencarnou para estabelecer relações interpessoais, resgatar débitos de encarnações passadas, aquelas pessoas que nós prejudicamos e muito, sermos perdoados. Por isso, o esquecimento do passado ele é importante, sem o qual não existe a reconciliação. E se por um lado nós viemos para pedir perdão, sermos perdoados, reparar o mal que nós fizemos, por um outro lado, nós vamos conviver com pessoas que têm que ser perdoadas por nós.
Pessoas que têm que reparar a relação que teve com a gente. Pessoas que, se a gente lembrasse o que aconteceu na encarnação passada, nós fugiríamos no primeiro contato. Por isso que a reencarnação, isso é, espíritos antigos, no processo de imersão na matéria, esquece o passado e começa tudo de novo. Graças a Deus. É um recomeço. Por isso que a gente não lembra do passado. E aí, se esse é o nosso recomeço, se esse é o sentido da vida da gente, de viver bem com as pessoas, e o dinheiro é um dos mecanismos que estabelece o nosso intercâmbio aqui na Terra. Troca de mercadorias, troca de valores materiais, não de valores espirituais. Então, a porta estreita que Jesus coloca é a porta da pessoa que tem objetivo, que entende o seu significado na tua vida. Não é dizer não ao mundo, é dizer sim ao mundo, mas um sim qualificado, um sim com protagonismo, um sim em que você ajuda a iluminar a humanidade, que você se torne uma pessoa boa, importante para você. Uma pessoa que se melhora, uma pessoa que reflete, uma pessoa, não um super-homem, a super-mulher, não uma pessoa que tem sucesso, mas uma pessoa que tem boa vontade. É isso que Jesus pede, boa vontade. Vai lá, tenta, vai lá, faz, vai lá, seja o protagonista da tua vida, a cada um segundo as suas obras. Então é importante que nós tenhamos esse sentido na nossa existência. Nós existimos, ponto. Para quê? Essa é a pergunta que temos que fazer. Não é para vencer sobre os outros, é vencer sobre nós mesmos, sobre a nossa limitação, sobre a nossa pequenez. Então, o nosso sentido da vida, a nossa porta estreita, o foco, para alguns até o hiperfoco. Por que eu estou falando de hiperfoco? Porque quem tem déficit de atenção, o TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade ou não, é aquela pessoa que sofre porque ela começa a fazer uma coisa, depois a sua atenção vai para outra, porque a química do seu cérebro está desregulada. Por isso que existem os fármacos, para poder equilibrar aí a química do nosso cérebro. Então a pessoa que tem dificuldade de se focar, quando ela descobre e ela se empenha e se coloca com vontade, com firmeza, com determinação, ela vence todas as dificuldades e ela caminha na porta estreita. É a porta com aquele que sabe o que quer da vida. Você já sabe o que você quer da sua vida? Pagar os boletos? Para quê? Comprar coisas? Para quê? O mais importante é a convivência. Estabelecer laços de afetividade. Sentir saudades. Mandar um abraço. Olhar nos olhos. E enxergar no próximo um companheiro, um irmão, que está junto conosco nessa grande jornada, nessa grande casinha azul chamada planeta Terra. Você tem duas alternativas. A porta larga, que você vai atirar para tudo que é lado, e a porta estreita, que é do foco do objetivo, e vá. É isso. Muito obrigado.